Emanuel Lasker. A vida de um mestre de xadrez. Dr. J. Anak. Emanuel Lasker. A vida de um mestre de xadrez. Com anotações de mais de 100 de seus melhores jogos. Prefácio por Albert Einstein. Capítulo 10. Modismos e fantasias. Assim, de 1896 em diante, temos o primeiro daqueles longos intervalos em suas atividades enxadrísticas que, como veremos, ocorreriam repetidas vezes na vida de Lasker. Agora ele podia se dar ao luxo de recusar convites para torneios e aceitar apenas palestras e exposições que lhe agradassem ou se encaixassem convenientemente em seu outro trabalho. Quanto ao declínio da competição em torneios e partidas, sua posição no mundo do xadrez era tão segura que ele não precisava temer a acusação de fugir da competição. De fato, quanto mais raro ele se tornava um jogador de xadrez, mais popular ele se tornava. Embora ainda na casa dos 30, ele estava começando a se tornar quase uma lenda e inúmeras anedotas circulavam sobre ele. Aqui estão alguns deles. Antes de sua primeira partida com Steinitz, um dos admiradores de Lasker enviou-lhe uma caixa de charutos com esta nota: "Por favor, fume-os durante a partida. Eles lhe trarão sorte." Lasker experimentou um deles, achou abominável e jogou tudo fora. Logo após a partida ele reencontrou aquele admirador que parabenizou o novo campeão. "Bem," ele disse, "eu não estava certo? Meus charutos lhe trouxeram sorte, não trouxeram?" "De fato, eles fizeram," disse Lasker. "Então você fumou todos eles durante a partida?" perguntou o admirador encantado. "Oh não," disse Lasker. "Eu os dei ao meu oponente. Ele fumava, e isso foi muita sorte para mim." A notória distração de Lasker o colocou em alguns problemas engraçados um dia quando ele foi para Paris. Ele chegou depois do anoitecer e alugou um quarto recomendado por um amigo em Londres. Ele largou sua bagagem lá e correu para o Café de la Régence, o café xadrez mais famoso do mundo que costumava ser frequentado por Philidor e Labourdonnais, e até mesmo por Napoleão, e que durante séculos tinha sido o centro da vida do xadrez, em Paris. Lasker encontrou muitos amigos e passou uma noite agradável. Já passava muito da meia-noite quando ele pensou em ir para casa, mas, infelizmente, havia esquecido seu endereço. Ele não conseguia nem lembrar o nome da rua. Ainda assim, não parecia muito com o que se preocupar. Lasker simplesmente foi para casa com um de seus amigos para passar a noite e, antes disso, fez uma combinação digna de um mestre de xadrez. Ele enviou um 7980 Emanuel Lasker telegrama para o amigo de Londres pedindo o endereço que ele havia recomendado. Infelizmente, porém, a combinação tinha uma falha da qual Lasker nunca seria culpado em um tabuleiro de xadrez. Em seu telegrama, ele esqueceu de mencionar o endereço onde passaria a noite. Pior do que isso, na manhã seguinte, Lasker havia esquecido que não havia incluído essa informação vital. Não obtendo resposta de Londres, ele ficou profundamente aborrecido porque seu amigo o havia decepcionado e não lhe enviou outro telegrama. Mas a situação agora estava ficando séria. Ele foi separado de toda a sua bagagem. Assim, nada lhe restava a não ser vasculhar sistematicamente bairros inteiros de Paris, na esperança de reconhecer a rua e a casa onde ele se instalara. A busca levou muitas horas e, finalmente, sendo agora extremamente metódico, Lasker teve a sorte de encontrar o local. Sua senhoria ficou satisfeita em ver seu novo inquilino. Havia um telegrama para ele. Acontece que era do amigo de Londres que, por falta de outro endereço, o havia enviado para quem Lasker estava pedindo. Eu, pelo menos, não posso deixar de pensar que, se o amigo londrino tivesse sido dotado dos poderes combinatórios de um mestre de xadrez, ele teria enviado o telegrama para o Café de la Régence. Lasker tinha certas idiosincrasias. Ele não suportava maus modos à mesa e ficava quase frenético ao ver e ouvir as pessoas estalarem os lábios enquanto comiam. Um dia, em um restaurante em Budapeste, seu vizinho de mesa estava batendo com tanta força que Lasker, com os nervos à flor da pele, estava a ponto de deixar o local. Mas ele estava com muita fome e havia pedido sua refeição, então tentou suportá-la. Mas quando seu vizinho começou a enfiar a comida em sua boca com a faca, a paciência de Lasker se esgotou. "Senhor," ele disse friamente, "você não tem medo de cortar a boca?"
Sabendo como os húngaros podem ser temperamentais, Lasker esperava ser desafiado para um duelo, mas ele não se importava. O vizinho, porém, não se ressentiu da pergunta. Oh, não, senhor, ele respondeu, estas facas de mesa são terrivelmente cegas. Lasker podia, de fato, ser bastante irascível e não tinha paciência com tolos. Qualquer estudante de seus livros pode ver até agora que ele era um excelente professor. Ele costumava dar muitas palestras sobre matemática e também sobre xadrez, e, nos anos em que mais ou menos se aposentou de jogar xadrez em público, uma parte substancial de sua renda regular era fornecida por aulas particulares. Essas aulas eram muito bem pagas, mas quando os alunos incomodavam Lasker por falta de atenção ou por perguntas estúpidas, ele jogava a taxa pré-paga sobre a mesa, encerrando bruscamente a aula. Outra coisa que Lasker simplesmente não toleraria era ser. Modas e Fantasias 81 continuou chorando. Se um convidado chegasse 1 minuto atrasado, Lasker pedia que o jantar fosse servido antes de sua chegada. Quando sua esposa ou amigos o repreendiam por tal falta de cortesia, sua resposta invariável era: seria muito mais descortês ser mal-humorado ao receber meu convidado. E eu não poderia deixar de ficar mal-humorado se tivesse que recebê-lo com o estômago roncando. Portanto, mesmo para o bem do convidado, é melhor começar a comer. Ele não deveria se atrasar de qualquer maneira. A comida, de fato, tornou-se um fator importante na vida de Emanuel. Ele era um glutão de qualidade e não de quantidade, sem dúvida uma compensação para as privações de sua juventude miserável. Se ele fosse convidado para qualquer lugar, não se importaria se nada fosse oferecido. Afinal, ele veio para conversar e não para comer. Mas se lhe oferecessem algo que não estivesse de acordo com seu gosto e padrões, ele consideraria uma afronta pessoal e provavelmente nunca mais colocaria os pés naquela casa. Ele era competente em vários esportes, um excelente atirador e não carecia de coragem física. Mas quando ele teve que ir ao dentista, ele se comportou como uma criança boba. Ele era conhecido por desmaiar antes que o médico tivesse a chance de colocar as mãos nele. Ele também era alérgico a quartos escuros e, sempre que saía à noite, a luz tinha de ser deixada acesa em seu escritório. Ele também não suportava ouvir alguém andando atrás dele na rua, principalmente à noite. Ele tinha uma explicação para isso. Foi porque um dia, quando criança, ele foi atingido na cabeça pela bengala de um aluno embriagado que caminhava atrás dele. Lasker poderia ficar muito impaciente se uma senhora em sua companhia parasse para olhar as vitrines, inspecionando chapéus e modas. No entanto, ele era perfeitamente capaz, com total desrespeito aos companheiros, de passar meia hora contemplando as vitrines de uma livraria ou os charutos expostos em uma tabacaria. Seu consumo de charutos era enorme. Era o único luxo a que se permitia. Mas ele não estava nem um pouco interessado nas roupas que usava. No devido tempo, ouviremos sobre alguns problemas divertidos causados por sua indiferença no vestuário na época em que ele cortejou e se casou com sua esposa. O primeiro longo descanso de Lasker do xadrez durou de 1896 a 1899, e naquela época ele estava predominantemente preocupado com estudos matemáticos. Em Manchester, ele deu uma série de palestras concorridas e altamente elogiadas sobre o assunto. Ele estava determinado a obter seu doutorado, e a pesquisa e o estudo envolvidos nessas palestras forneceram parte da base para sua tese de doutorado e alguns trabalhos acadêmicos subsequentes. De tempos em tempos, esses estudos eram interrompidos por atividades enxadrísticas menores, como apresentações simultâneas, palestras sobre teoria do xadrez e uma certa quantidade de trabalho jornalístico. Lasker aceitou. 82 Emanuel Lasker tais atribuições principalmente e reconhecidamente por considerações materiais, e ele insistiria em honorários adequados. Eu não quero morrer como os Steinitz, ele costumava dizer, nem viver de caridade como um mendigo. Repetidas vezes ele enfatizou o direito do mestre de xadrez de ser devidamente pago por seu trabalho. Pela imensa quantidade de prazer ele deu a um imenso número de pessoas. Era uma questão de princípio para ele, e ele era um defensor de garantir que os mestres do xadrez fossem menos explorados financeiramente do que costumavam ser. Ele não teve muito apoio nesses esforços de seus colegas nas fileiras do mestre xadrez,
e sempre que ele defendeu a necessidade de estabelecer algum tipo de copyright em jogos e problemas publicados, seus colegas mestres, a maioria deles de uma forma muito posição econômica mais fraca do que Lasker e, portanto, negociadores muito pobres de fato, levantaria a tímida objeção de que a imprensa pararia de dar-lhes qualquer publicidade se fosse solicitada a pagar uma ninharia. Essa timidez injustificada prevalece até hoje. Lasker tinha pouca paciência com colegas que, embora versados nos princípios de ataque e defesa no tabuleiro de xadrez, recusavam-se a mostrar igual coragem e determinação quando se tratava de salvaguardar seus próprios interesses profissionais. Ele demonstrou que a coragem e a devoção exercidas no jogo também devem se aplicar à luta da vida. E embora o status material e social dos mestres de xadrez ainda deixe muito a desejar, ninguém fez tanto para elevá-lo quanto Emanuel Lasker fez de maneira obstinada e consistente durante toda a sua vida. Pessoalmente, ele era tudo menos ganancioso. Tendo conhecido a extrema pobreza, ele tinha um ponto fraco para qualquer um em necessidade, e havia o suficiente deles para acorrer a ele o tempo todo. Volta e meia trazia para casa 2 ou 3 conhecidos apanhados na rua ou num café e surpreendia a mulher com o anúncio de que ficariam para jantar. Ele tinha uma capacidade infinita de compreender a vida em estado bruto. Ele ficava profundamente e um tanto incompreensivelmente chocado sempre que encontrava insensibilidade, ganância, vaidade e presunção. Ele tinha muito orgulho e uma aversão saudável por qualquer coisa falsa, pretensiosa ou de segunda categoria.